Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de brancos, se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Até aqui, irmãos. Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com o nosso Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pelos louvores que nós entoamos no teu santo nome, porque tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Queremos te agradecer porque cremos que foi pela ação do Espírito Santo de Deus que nos trouxe para cá, que nos tirou das nossas casas para vir para cá, para juntos, como igreja, como teu povo, ouvirmos a tua palavra e participarmos, Senhor, do sacramento da ceia. Ó Deus amado, fale conosco, Senhor, por meio da tua palavra. Abra, Senhor, o nosso coração, as nossas mentes, para que possamos entender a tua palavra, para que possamos ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Abençoe teu povo, Senhor, que aqui se faz presente. Assim nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, o cristianismo, ele celebra 4 eventos extremamente importantes. Esses 4 eventos nós não podemos jamais esquecer, porque tem tudo a ver com o propósito do porquê você está aqui, do porquê você adora o Senhor, do porquê você confessa a Cristo como Senhor e Salvador. O primeiro grande evento que a fé cristã celebra é o Natal. O Natal remete ao nascimento do nosso Salvador. O Natal nos faz lembrar que as profecias do Antigo Testamento, que apontava para a chegada do Messias, se concretizou. O Natal nos remete àquilo que João, o apóstolo, diz no seu Evangelho. Ele diz que eis o Cordeiro, ele diz que Jesus é o Verbo de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Jesus, o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, melhor dizendo. Um outro evento extremamente importante para a fé cristã é a celebração da Páscoa. Nós cristãos, quando nos reunimos em culto e quando nos achegamos para a mesa da ceia, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Diferente dos judeus que celebram a Páscoa de ano em ano, nós celebramos todos os domingos que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui participando da ceia do Senhor. A Páscoa cristã, ela remete à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Então, esse é um evento também extremamente importante para a fé cristã. Cristo veio a esse mundo, foi para a cruz no seu lugar, ressuscitou, para trazer a mim e a você a vida eterna e para dizer para mim e para você que nós também ressuscitaremos.
Há um outro também evento extremamente importante na fé cristã que você também não pode esquecer, que é o que nós celebramos hoje, que é a ascensão de Jesus. Hoje nós celebramos a subida de Cristo Jesus para o céu. 40 dias depois da sua morte, da sua ressurreição, agora ele reúne os discípulos e vai para o céu. Vai ficar agora à destra de Deus o Pai. Um outro evento extremamente importante que você e eu, que nós não podemos esquecer, é o que nós vamos celebrar domingo que vem. Domingo que vem celebramos o dia de Pentecostes. 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus. Jesus, ele ora, como diz lá no Evangelho de João, ele diz para os seus discípulos: eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar um outro Consolador. E essa promessa de Jesus, ela se cumpre no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas e enche a igreja de poder e autoridade para pregar o Evangelho. Por que o evento de hoje é extremamente importante? Porque para o Espírito Santo descer, Jesus precisava subir. Se Jesus não tivesse subido, nós não teríamos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, o Consolador dentro de você, porque a promessa de Cristo se cumpriu quando ele disse: eu rogarei ao Pai para que ele envie um outro Consolador. E isso então se cumpre 50 dias depois da morte e da ressurreição de Jesus, que é celebrado no próximo domingo. Mas o texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, vai apresentar para nós algo extremamente interessante. Porque aqui nesses 3 versículos, que fala a respeito da ascensão de Jesus, vai nos revelar a glória do Senhor, vai nos revelar a nossa esperança e também vai revelar a missão da igreja. É isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Então, quais são as aplicações que nós podemos fazer aqui com esse texto? A primeira aplicação que esse texto nos apresenta é que a glória do Cristo exaltado. Essa é a primeira aplicação que o texto vai nos apresentar aqui no versículo 9. A glória do Cristo exaltado. Veja que o texto diz assim: dita estas palavras. E a pergunta é: que palavras são essas? Essas palavras foi o que Jesus disse no versículo 8. No verso 8, Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aí o verso 9 diz: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O verso 9, meus irmãos, fala a respeito da exaltação de Jesus. Mas antes de Cristo ser exaltado, ele foi humilhado. Quando Cristo foi humilhado? Quando ele foi para a cruz, em nosso lugar. Quando ele passou por tudo aquilo que os evangelhos contam para nós, até chegar o dia da crucificação. Lá na cruz, Jesus levou o meu, o seu, o nosso pecado.
Lá na cruz ele levou toda a nossa humilhação. E agora, que se passou 40 dias, chegou o momento de Jesus ser exaltado. Exaltado pelo Pai. A subida de Jesus para o céu significa que Deus, o Pai, aprovou o sacrifício de Jesus por nós. E agora, Jesus, nas alturas, subindo ao céu, sendo exaltado, vai acontecer algo interessante. E quem vai dizer isso é o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 11. Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o verso 11. Veja o que o texto diz aí. Olha o que aconteceu com Jesus. Jesus foi exaltado. E Paulo então diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceberam, meus irmãos, como está a condição de Cristo agora? Ele saiu da condição de ser humilhado na cruz, e agora no céu ele foi exaltado. E o apóstolo Paulo diz que Deus, o Pai, deu um nome que está acima de todo nome. E Paulo ainda diz mais, que através do nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, com os anjos, na terra, com os reis, e debaixo da terra, até Satanás e os demônios se dobram diante do Rei Jesus. Essa é a exaltação que Jesus recebe. Mas Jesus, meus irmãos, ele não recebe apenas uma exaltação do nome. Há algo também importante que nós precisamos lembrar do porquê Jesus está do lado do Pai. E quem vai nos ensinar isso vai ser também o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34. Romanos 8, versículo 33 e 34. Veja o que o apóstolo Paulo diz no verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Irmãos, Satanás, o tempo todo, tenta te acusar, tenta atacar a sua consciência. Satanás, o tempo todo, tenta colocar você para baixo. Quando você comete um deslize, que nós chamamos de pecado, aí Satanás tenta aproveitar. É agora que eu vou humilhar mais ele. É agora que eu vou torturar a consciência dele, a consciência dela. É dessa forma, meus irmãos, que o tempo todo Satanás fica assim,
E Paulo diz que ele faz isso contra os eleitos de Deus, ou seja, aqueles que foram escolhidos por Deus mediante a fundação do mundo para um propósito: servir ao Senhor por toda a eternidade. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa vida cristã é uma vida de combate, de luta. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos vestir as armaduras de Deus, para nós sabermos como enfrentar as ciladas de Satanás, porque o tempo todo ele vai ficar apontando o dedo para você, tentando te acusar, tentando atacar a sua consciência. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu. Morreu por quem? Pelos eleitos, que ele diz no verso 33. Ou antes, que ressuscitou. Qual é a posição de Cristo agora? Olha o que diz. O qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Veja que interessante, irmãos. Jesus está agora à direita do Pai, intercedendo por você. Naqueles momentos mais difíceis da sua vida, que muitas vezes deixa você com o coração angustiado. Naquelas situações complicadas da vida que muitas vezes nos faz perder o sono, que nos faz chorar, que nos machuca, que fere a nossa alma. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você não está sozinho na sua dor. Você não está sozinho nos seus sofrimentos. Você não está sozinho nas suas lutas. Jesus, aquele que foi assunto ao céu, está do lado, à direita do Pai. Ele intercede por você o tempo todo. É por isso que o livro de Apocalipse diz que quando ele retornar, ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Meu irmão, minha irmã, nenhuma lágrima que você derramou foi esquecida pelo Senhor Jesus. Ele lembra de cada uma delas. A sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia terá fim. Terá fim. Por quê? Porque Jesus intercede por você agora. Isso é algo maravilhoso, irmãos, de sabermos. Mas a subida de Jesus para o céu também nos garantiu uma outra coisa importante. Nós temos um advogado para nos defender. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 1. 1 João, capítulo 2, verso 1. Veja como o apóstolo João se refere a ele. Veja essa forma carinhosa que João, o apóstolo, fala para os crentes. Ele diz assim: filhinhos meus. Ele fala com doçura. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo. Filhinhos meus, eu estou anotando aqui para que você não esqueça quando a dor, o sofrimento, a luta bater na sua porta. Eu vou escrever aqui para você lembrar, para você ler muitas vezes quando as angústias chegar na porta do seu coração. Você vai entender isso.
Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja, meu irmão, essa é a condição que Jesus se encontra ao lado de Deus, o Pai. Ele está na condição de advogado. E que isso significa? O apóstolo Paulo diz, meu irmão, minha irmã, que todos comparecerão no tribunal de Cristo. Todos vão passar pelo tribunal. A diferença é que aquele que foi salvo por Cristo Jesus, aquele que nasceu de novo, aquele que foi transformado pelo Evangelho, esse terá um advogado para defender você no dia do tribunal. Aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, que não foram salvos por Cristo, não terão esse advogado. O que vai ter lá é Satanás, o promotor, fazendo as acusações. E Deus, o Pai, o juiz, dando o veredito, culpado. A sentença é perdição eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importante você nunca esquecer dessa data que estamos celebrando hoje. A ascensão de Cristo, a subida de Cristo para o céu, tem esse significado. Jesus é o nosso advogado. E o interessante, que para o Espírito Santo descer, Cristo precisava subir. Como Cristo subiu e o Espírito Santo desceu, isso significa, meu irmão, minha irmã, que agora nós temos uma dupla defesa. Nós temos Jesus intercedendo por você à direita do Pai. E nós temos o Espírito Santo aqui na terra intercedendo por você diante do Pai. Você não está sozinho, meu irmão, meu irmão. Você não está sozinho nessa tua jornada, nessa tua caminhada de fé, que não é fácil. Ser cristão não é fácil, meu irmão, minha irmã, porque ser cristão é abrir mão de um monte de coisas. E você só consegue isso com o auxílio de Jesus Cristo e com o auxílio do Espírito Santo. Então, a primeira lição, a aplicação que esse texto de Atos, capítulo 1, verso 9, nos ensinou, aqui no versículo 9, a glória do Cristo exaltado. Mas há aqui também uma segunda lição, uma segunda aplicação desse texto. A ascensão de Jesus traz esperança do retorno de Cristo. A ascensão de Jesus traz esperança do retorno de Cristo. Veja o que diz aí o versículo 10 e o verso 11. O verso 11 diz assim: estando eles aqui são os discípulos de Jesus, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de brancos se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Meu irmão, minha irmã, o versículo 10 e 11 apresenta para nós
essa esperança. O mesmo Cristo que subiu exaltado virá em glória para buscar aquilo que nós acabamos de cantar ainda há pouco. Lembra aí o que nós cantamos? Lembra aí do louvor que nós cantamos? A Nova Jerusalém. Cristo foi para o céu para preparar isso. Preparar a Nova Jerusalém para que a noiva entre. Quem é a noiva, irmãos? É a igreja. Você e eu, nós somos a noiva de Cristo. Quando Cristo voltar para buscar a sua noiva, Ele vai nos levar para a Nova Jerusalém. E lá, meus irmãos, não terá mais choro, tristezas, dores, sofrimentos. Lá vai ter só o gozo da alegria, da satisfação que vence, que nós estamos agora com Cristo, o nosso Salvador. Então, meu irmão, minha irmã, a ascensão de Cristo apresenta justamente isso. Apresenta a esperança do retorno de Jesus. Há um louvor que diz assim: o melhor de Deus está por vir. Não é bíblico isso. O melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás, que foi Cristo Jesus. Nós agora estamos aguardando, então, o retorno dele. Ele voltará para nos buscar. Então, o melhor de Deus já veio. Porque ele veio para tornar certa a sua salvação. Ele veio justamente para perdoar você dos seus pecados, justificar você. Ele veio para preparar você para encontrar com Ele. Então, meu irmão, minha irmã, o melhor de Deus já aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Martinho Lutero, ele dizia assim: eu vivo hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. É assim, meus irmãos, que nós precisamos viver. Quando nós olhamos para esse texto, onde aqui tem uma promessa do retorno de Jesus, nós precisamos viver nessa expectativa da graça de Deus, dessa expectativa que, através das nossas atitudes, glorificamos o Senhor, porque nós vivemos hoje como se Cristo voltasse amanhã. É dessa forma que a igreja precisa viver. Viver para a glória de Deus. Mas aqui é interessante também, porque o versículo 11 diz assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Os anjos, enviados por Deus, vão apresentar aqui 3 propósitos. Provavelmente, meus irmãos, os discípulos estavam tristes, porque agora estavam se despedindo de Jesus Cristo. E aí, então, Deus envia os anjos para trazer para eles 3 coisas interessantes. Primeiro, Deus envia os anjos para transformar a possível tristeza dos discípulos em alegria. Segundo,
Deus envia os anjos para assegurar aos discípulos o fato de que, mesmo que Jesus tenha subido ao céu, ele os conduzirá a fim de cumprir a sua tarefa. E a pergunta é: qual é a tarefa? Qual é a sua tarefa, meu irmão, minha irmã, como membro do corpo de Cristo, como membro da Igreja Presbiteriana em Carcione? A sua tarefa, a minha tarefa, a nossa tarefa, meu irmão, minha irmã, é sermos testemunhas de Jesus Cristo. Essa é a nossa tarefa. Aonde você for, aonde você estiver, você tem essa tarefa, essa missão de falar de Jesus Cristo, o Salvador. Não é falar de você, é falar de Cristo. Porque é Ele quem salva. É Ele quem transforma. A mensagem não pode ser antropocêntrica, ou seja, o homem no centro. A mensagem precisa ser cristocêntrica, porque a salvação vem de Jesus Cristo. Fora de Cristo, não temos esperança alguma. Mas Deus enviou os anjos para garantir aos discípulos e garantir para nós o retorno de Jesus no tempo determinado. Jesus voltará fisicamente no mesmo corpo glorificado. Mas percebam, meus irmãos, que os anjos dizem assim para os discípulos: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Os anjos não falaram para os discípulos: quando vai ser que Jesus vai voltar? Em que mês? Em que ano? Se os anjos não informaram isso para Jesus, eu e você não podemos marcar a data do retorno de Jesus. A igreja não pode marcar, fazer uma agenda do retorno de Jesus, porque isso não cabe a nós. É claro que nós sabemos que ao longo da história existiu pessoas que marcaram agenda, o retorno de Jesus. Os testemunhos de Jeová fizeram isso. Os adventistas fizeram isso. Por isso que o nome da igreja é Advento, que vem de adventista. Marcaram o retorno, a volta de Jesus. E a história diz que os adventistas foram postelhados. Maranata, vem Jesus, e agora que está chegando. Isso não aconteceu. E para não caírem em descrédito, acabaram inventando uma heresia pior. Então, meu irmão, minha irmã, qualquer grupo religioso que marcar a vinda de Jesus Cristo é falso, não vem de Deus, porque Deus não deu essa autorização para mim e para você, para marcar o retorno de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, há uma outra coisa interessante aqui. No verso 11 diz assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? A ideia aqui, meus irmãos, é o seguinte: não fiquem parados aí, simplesmente olhando para o céu. Meus irmãos, hoje temos a presença do Espírito Santo e precisamos fazer o trabalho que o Senhor nos ordenou. Isso significa, então, meu irmão, que nós precisamos viver o Evangelho na prática. Quando os anjos disseram isso para os discípulos, estão falando justamente isso. Vocês caminharam com Jesus por 33 anos. Aprenderam com o Mestre. Agora está na hora de levantar da cadeira da escola espiritual
sair da teoria para ir para a prática. E eles fizeram isso. E eles vão sair para vários lugares pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Também precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos sair da teoria e colocar em prática. Não podemos ficar apenas olhando para as alturas, enquanto há muitas pessoas aí fora, inclusive na nossa família, que não conhece Jesus, que nunca ouviu falar de fato quem é Jesus. Por isso eu e você temos essa importante missão, que é pregar o Evangelho. Falar das boas novas de Jesus Cristo. Dizer para o seu vizinho que não conhece Cristo como Senhor Salvador a respeito do Evangelho, do que Jesus pode fazer na vida dele. Mas para isso, meus irmãos, para você apresentar as boas novas, você precisa primeiro falar para ele ou para ela que existe uma má notícia. E a má notícia é: você é pecador. O seu pecado ofende a santidade de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa reconhecer que é pecador para ser perdoado e confessar a Cristo para ser salvo. Essa é a notícia, meus irmãos, que os apóstolos vão fazer. Domingo que vem, o apóstolo Pedro, ele vai pregar um sermão justamente sobre isso. Jesus já subiu aos céus, e agora Pedro vai pregar o primeiro sermão evangelístico. E a mensagem do apóstolo Pedro é chamar aquelas pessoas que estão ouvindo a se arrependerem dos seus pecados. O Espírito Santo será derramado, tocará no coração daquelas pessoas, vão transformar a vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas impactadas pelo Espírito Santo vão perguntar a Pedro e os demais apóstolos: e agora, irmãos, estão desesperados? Acabamos de ouvir o plano da salvação, o plano da redenção. Acabamos de entender que as nossas vidas estão perdidas fora de Cristo. O que faremos? E aí Pedro diz: arrependei-vos. Essa é a mensagem, meus irmãos, que nós precisamos continuar pregando. Por que Pedro fala sobre arrependimento? Porque não pode existir mudança de vida, conversão verdadeira, transformação em Cristo Jesus, nascer de novo, se não existir arrependimento. Se você não se despir do velho homem e colocar a roupa do novo homem, não pode existir mudança de vida, do nascer de novo. Por isso, meu irmão, minha irmã, os anjos aqui estão dizendo para os apóstolos: parem de ficar olhando para as alturas. Chegou a hora de colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam de Jesus. Chegou a hora de vocês saírem para pregar o Evangelho. Como diz o verso 8, pregar o Evangelho em Jerusalém, pregar o Evangelho na Judéia, pregar o Evangelho em Samaria, pregar o Evangelho até os confins da terra. Meu irmão, minha irmã, se os apóstolos ficassem apenas olhando para os céus, sem colocar em prática tudo aquilo que eles aprenderam de Jesus, o Evangelho não teria chegado até nós. O Evangelho chegou até você, meu irmão, minha irmã, porque esses homens aqui, lá no primeiro século, resolveram
colocar em prática tudo aquilo que Jesus ensinou. E agora, eles passaram o bastão para nós, para a igreja do século XXI, para a igreja presbiteriana do Catarcione. Agora nós temos essa missão de levar o Evangelho, de apresentar Jesus Cristo como Senhor Salvador para a cidade de Nova Friburgo, para os bairros de Nova Friburgo. Acredito que vocês sabem disso. Quando fui convidado para vir para cá e fui dar uma pesquisada aqui na cidade de Nova Friburgo, eu descobri que a cidade de Nova Friburgo tem o maior índice de pessoas que tiram a própria vida. Não sei se vocês já ouviram sobre isso, já leram sobre isso. Muitas pessoas na cidade de Nova Friburgo cometem suicídio. Então, meu irmão, minha irmã, essa cidade é um grande campo para que a igreja pregue a esperança em Cristo Jesus. E eu e você, todos nós aqui, somos essas testemunhas. Amém? Mas é uma terceira lição. Terceira e última lição que esse texto apresenta para nós. E a terceira lição é a missão da igreja. A missão da igreja é pregar sobre Jesus até que ele volte. O verso 11 diz assim: esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Irmão, Jesus subiu, mas antes deu a ordem. Diz o verso 8: sereis minhas testemunhas. A igreja do Senhor Jesus não foi chamada para apenas contemplar, mas foi chamada para proclamar, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Até que ele venha. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que devemos viver em fidelidade, em evangelização e serviço. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você, a Igreja Presbiteriana Catarcione, tem essa importante missão e responsabilidade, que é sair das quatro paredes e começar a falar de Jesus lá fora. Porque nós fomos chamados para sermos testemunhas de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Eu quero te fazer um convite para você e para a sua família. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione, uma igreja bíblica, reformada, que tem como princípio as Escrituras. Venha, traga a sua família. Estamos aqui na rua Eugênio Nidec, número 304, o bairro Catarcione. Sempre aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 19 horas. E às quintas-feiras, às 19h30. Você é o nosso convidado. Deus te abençoe.